Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui aguardando, né? Enquanto o Instagram tá aí avisando que a gente está começando a live do Caminhando com Jesus. Uma ótima noite a todos vocês que estão entrando aí agora. Vamos rogar aqui o amparo da espiritualidade amiga e dos espíritos bondosos que nos acompanham nessa tarefa bendita. Enquanto o Instagram avisa aí todo mundo, tá bom? Pra gente ir se preparando, né, se organizando para esse trabalho abençoado. Vamos começar aqui a aquietar os nossos corações, não é isso? Para que a gente possa fazer a nossa tarefa dessa noite, o nosso trabalho, em clima de muita paz. Vou ler aqui, tá, gente, um poema do livro Parnaso de Além Túmulo, um trechinho de um poema, só para a gente fazer a prece inicial. Já já nós começamos a nossa conversa de hoje, nessa live bendita, deixar um abraço aí bem carinhoso para a família do Caminhando com Jesus, para todos vocês que estão aí conosco, tá bom? Mão Divina é o título do poema que está no Parnaso de Além Túmulo, de autoria do nosso inesquecível Antero de Quintal. Esse livro aqui, para quem não conhece, primeira obra psicografada por Chico Xavier, tá? Que está aniversariando, fazendo 90 anos esse ano. Então, o título do poema do Antero de Quintal é Mão Divina. A luz da mão divina sempre desce, misericordiosa e compassiva, sobre as dores da pobre alma cativa que está nas sendas lúcidas da prece. Se a amargura das lágrimas se aviva, se o tormento da vida recrudesce, aguardai a abundância da outra messe de venturas que é uma alma rediviva. Confiando esperai a providência, com os sentimentos puros diamantinos, lendo os artigos ríspidos da lei, os filhos da piedade e da paciência encontrarão nos páramos divinos a paz e as luzes que eu não alcancei. Então, um poema do Antero de Quintal, para a gente começar assim, em clima de muita paz, de muita harmonia, o nosso trabalho dessa noite. Vamos fazer nossa prece inicial, tá bom? Rogar a Jesus, aos espíritos amigos que se encontram conosco nesse momento, rogar a eles que derramem sobre nós as suas luzes, a sua paz e as suas bênçãos, e que de modo especial leve esse sentimento de fraternidade, de solidariedade, de esperança a todos os lugares desse planeta onde há dor e sofrimento. Guarda-nos, Senhor, no teu amor e na tua paz, e nos possibilita um momento de reflexão, de meditação e de consciência, de despertar da consciência. Muito obrigada. Permanece conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada a todos vocês que estão aí. A gente vai hoje fazer uma reflexão, né? Uma ligeira reflexão, porque não daria para a gente ficar aqui muito tempo falando sobre muitas coisas. A gente vai fazer algumas reflexões em torno da passagem de João, capítulo 10, versículo 30, que Jesus afirma categoricamente: eu, né, e o Pai somos um. Está lá em João, capítulo 10, versículo 30. Né? Essa passagem se encontra lá. Eu e o Pai somos um. Essa passagem está naquela parte do Evangelho em que João descreve o momento em que Jesus vai para o Monte das Oliveiras, depois ele retorna, encontra a multidão e começa ali a conversar com as pessoas. E em uma das suas falas, ele pincela, né, para nós, ou pesca para nós uma pérola muito preciosa, que é justamente a da unidade com Deus, a da unicidade com Deus. Nós precisamos seriamente começar a nos perguntar, né, cotidianamente, de que maneira nós temos estabelecido unidade com Deus, identidade com Deus. Porque se nós somos verdadeiramente seus filhos, e nós temos no nosso DNA, né, a presença divina, nós somos filhos herdeiros da divindade, nós precisamos cotidianamente, na nossa caminhada, na nossa jornada diária, buscar essa identidade com Deus.
buscar essa unidade com Ele. E Jesus, que já encontrou essa unidade, que já se identifica completamente com Deus, Jesus veio ao mundo apresentar para nós o roteiro, né, na direção dessa identidade com o nosso Pai, dessa identidade com o nosso Criador. A questão 288 de o livro O Consolador, psicografia do Chico, e ditado pelo Espírito Emmanuel, na questão 288, Emmanuel comenta acerca dessa perfeita identidade com o Pai, dessa perfeita identidade com Deus. Ele nos lembra especialmente que nessa passagem Jesus fala para todos nós a respeito da unidade, desse sentimento de unidade, né? Que unidade significa para nós não só união, mas também identificação, identidade com o Pai. Não basta simplesmente afirmarmos que nós estamos unidos a Deus. É necessário nos identificarmos com Ele. E como que a gente faz isso? Como que a gente constrói essa perfeita identidade com Deus? Nós construímos isso, obviamente, seguindo todos aqueles passos que Jesus veio ao mundo como um grande mestre nos ensinar. É fácil? Não é fácil. Não é uma jornada fácil. Não é uma caminhada fácil. Essa jornada, essa caminhada, ela é uma caminhada de muitos desafios. E esses desafios todos, eles nascem primeiro dentro de nós, quando nós nos colocamos na condição daqueles que se decidiram a enfrentar as próprias mazelas, as próprias deficiências. Porque na jornada evolutiva, nessa caminhada na direção do Pai, nesse processo de construção de identidade com o Pai, é preciso primeiramente vencer os nossos velhos hábitos, abandonar o homem velho, vencer os nossos desafios. No capítulo 24 da obra Estude Viva, que também é do benfeitor Emmanuel, especialmente no capítulo 24 do Estude Viva, Emmanuel nos lembra, falando dessa questão da união ou da identidade com Deus, ele nos lembra do esforço que todos nós devemos fazer na direção de vivermos amplamente os sentimentos de fraternidade e solidariedade. Por quê? Ora, porque se nós compreendermos a necessidade de viver a fraternidade e começarmos a colocar em prática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o sentimento de solidariedade, nós teremos dado um grande salto na direção da unidade com Deus, da perfeita identidade com Deus. Jesus veio ao mundo há mais de 2000 anos nos ensinar o sentimento de fraternidade, ensinar para todos nós esse sentimento de fraternidade e ensinar para nós ainda a construção de um mundo mais solidário. Nesse processo de identificação com o Pai, se nós atentarmos para o universo inteiro e se nós formos lá na questão 540 de O Livro dos Espíritos, que fala para nós a respeito do encadeamento de todos os elementos do universo, desse processo de solidariedade que se estabelece em todas as coisas, desde o mínimo átomo até o arcanjo. Os espíritos esclarecem a Kardec e nos esclarecem, nos dizendo que nós vivemos todos em um sistema de interdependência. Esse sistema de interdependência, para nós, seres racionais, que já compreendemos a necessidade do autoburilamento, do autoaperfeiçoamento, dessa mudança interior, dessa renovação íntima, se nós já compreendemos isso, nós também compreendemos que esse sistema de interdependência para nós funciona na base da solidariedade. Tudo que acontece no planeta nos atinge. Tudo que acontece na natureza nos atinge. Nós somos elementos pertencentes à natureza e não nos damos conta disso.
Se tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo, como diz aqui o Livro dos Espíritos, na questão 540, se nós vivemos nesse sistema de interdependência, é extremamente necessário, e não só necessário, mas urgente, que nós comecemos a desenvolver cotidianamente e diariamente em nós, e especialmente, né, em nossas instituições, desenvolver esse sentimento de união. Porque não há perfeita identidade com Deus se nós não nos unirmos uns aos outros e, consequentemente, não construirmos nesse sistema de solidariedade uma união capaz de nos levar pelos sentimentos de solidariedade e de fraternidade na direção de Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como caminhar na direção de Deus se nós abandonamos alguns para trás. Não há como caminharmos na direção de Deus, construirmos essa perfeita identidade com Deus, se nós não nos integrarmos desses sentimentos de fraternidade e de solidariedade. Identidade com Deus significa perfeita união. E perfeita união necessita de fraternidade e de solidariedade. E tem uma coisa muito interessante, né? O Emmanuel, falando a respeito dessa identidade com Deus, ou dessa união com o Pai, que Jesus já conquistou, porque ele afirma: eu e o Pai somos um. Ele está perfeitamente identificado ao Pai, o que significa dizer que todas as virtudes que o Cristo carrega, que são virtudes crísticas, elas espelham o Pai, espelham o Criador, elas refletem Deus. Jesus é o reflexo de Deus no planeta Terra. E ele conquistou isso, né? Ele conquistou essa perfeita identidade com o Criador através da construção dessas virtudes superiores, dessas virtudes sublimes que nós conhecemos como fraternidade e solidariedade. Então, o Emmanuel diz assim: perfeita união, né, significa unidade, união significa, ele diz, aprimorar. União significa aprimorar. E olha que a gente está falando da união com Deus. Mas a gente pode estender esse sentimento de união para absolutamente tudo. Tudo em nossa vida. União com a nossa família, união com o círculo de pessoas com quem nós convivemos, seja no trabalho, seja no ambiente social. União, diz o benfeitor Emmanuel, lá no Vinha de Luz, aliás, no Estude Viva, no capítulo 24. Ele diz: união significa aprimorar, crescer e iluminar. Como é que eu vou me unir a Deus? De que modo eu vou construir essa identidade com Deus? Ele diz, primeiro, aprimorando, depois crescendo e terceiro, iluminando. E o Emmanuel não faz nada. Ele não escreve uma única palavra, ele não põe uma única vírgula de maneira aleatória. Então, a primeira coisa que nós precisamos realizar para a nossa perfeita identidade com Deus é aprimorar os nossos sentimentos. Como é que eu vou aprimorar sentimentos? Olha, a gente aprende com Lázaro, né, no capítulo 11, item 8, que trata da lei de amor. A gente aprende com Lázaro que no começo a gente só tem instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos. Então, se a gente alcançou o patamar do sentimento, isso significa dizer que nós atravessamos a barreira dos instintos, e os instintos não são ruins, porque os instintos são os embriões dos sentimentos. Então, nós atravessamos a barreira dos sentimentos e alcançamos as sensações que estão diretamente ligadas ao corpo físico. Se nós estagnamos nas sensações, se tudo que nós buscamos em nossa vida é exclusivamente prazer para o corpo físico, para a matéria, para a vida na matéria, nós estagnamos na sensação. Mas se a gente conseguir ultrapassar a barreira da sensação e começou a desenvolver sentimentos de piedade,
sentimentos de solidariedade, sentimentos de fraternidade, se nós já somos capazes de nos comover, ou seja, nos movimentar na direção da emoção do outro, do sentimento do outro, se nós já somos capazes de nos comover, de nos tocar com a dor alheia, se a dor do outro já é capaz de nos sensibilizar, nós estamos caminhando na direção do sentimento. E ele diz, para que haja perfeita identidade com Deus, é necessário aprimorar os sentimentos. Então, vamos olhar para dentro de nós e vamos perceber quais são aqueles sentimentos que nós já desenvolvemos. Nós já desenvolvemos o sentimento de piedade, então vamos aprimorar a piedade. Nós já desenvolvemos em nós o sentimento de fraternidade, vamos aprimorar esse sentimento de fraternidade. Nós já desenvolvemos em nós o sentimento da lealdade, então vamos aprimorar esse sentimento. Porque o Emmanuel diz que é necessário para a perfeita identidade com Deus, para a união com Deus e para a união com qualquer espaço ou ambiente que nós estejamos, é necessário aprimorar os sentimentos. Por quê? Primeiro, porque à medida em que a gente vai aprimorando os sentimentos, na medida em que a gente vai aprimorando os próprios sentimentos, nós também vamos nos tornando instrumentos mais dóceis nas mãos dos espíritos amigos, dos amigos espirituais da vida mais alta. E aí, se a gente aprimora esse sentimento e a gente começa, se torna instrumento maleável, instrumento dócil nas mãos dos amigos espirituais, nós vamos receber um maior número de inspiração. Nós vamos ser mais inspirados para o bem. Nós vamos receber o maior auxílio daqueles amigos espirituais, porque nós vamos estar na mesma sintonia, a gente vai estar na mesma conexão, a gente vai estar na mesma vibe e vai conseguir manter uma relação de proximidade com a espiritualidade amiga. Aprimorando o sentimento, a gente vai conseguir caminhar na direção de Deus, caminhar na sua direção. E isso é muito importante para que a gente construa a identidade com Deus. Mas o Emmanuel diz que para construir essa unidade com o Criador, com o Pai, não é necessário apenas aprimorar sentimentos. É necessário também crescer em conhecimento e em superioridade moral. Então, a gente precisa, além de aprimorar os sentimentos, nós necessitamos crescer em conhecimento. E aí nós precisamos estudar. E não só estudar os conhecimentos intelectuais que o mundo nos oferece, que a ciência nos oferece, que as academias nos oferecem, que as universidades nos oferecem, que as escolas nos oferecem. Esses conhecimentos são extremamente importantes. E a ciência é aliada da doutrina espírita. Mas nós precisamos também crescer em conhecimento interior. Olhar tudo aquilo que está do lado de dentro. Porque a escola e a universidade, de um modo geral, o ensino, a educação de um modo geral, ela nos ensinou a conhecer absolutamente tudo que está do lado de fora. Nós aprendemos a reconhecer a estrutura de um átomo da mesma maneira que aprendemos a catalogar as galáxias, através da ciência do mundo, da ciência materialista. Mas a educação não nos ensinou a fazer esse mesmo tipo de pesquisa com o que está do lado de dentro da gente, com esse universo interior que nós carregamos. Porque nós não somos somente a atual personalidade. Eu não sou a Adriana, eu estou a Adriana. E a Adriana é, em verdade, um espírito imortal que traz uma bagagem de muitas existências. E que necessita, por isso mesmo, ir investigando o seu mundo interior, para perceber de verdade quem nós somos. Então, crescer em conhecimento significa também mergulhar dentro da gente. Se perguntar, que sentimentos são esses que eu tenho trazido em mim? Por que em determinados momentos me ataca um desânimo, uma descrença? Se perguntar por que eu agi de tal maneira em tal circunstância, se eu poderia ter agido de maneira melhor. Por que algumas tristezas me visitam frequentemente? Por que eu sinto antipatia por determinadas pessoas e por outras eu simpatizo imediatamente? Se perguntar quando uma tristeza, uma aflição, uma dor nos visita, se perguntar por que eu estou me sentindo dessa forma. Olhar para dentro, se perguntar o que eu preciso melhorar. De que maneira eu posso me melhorar? De que maneira eu posso ser mais útil ao mundo em que eu vivo? Ser mais útil às pessoas que estão ao meu redor?
Esses questionamentos todos vão nos fazer crescer em conhecimento e em sabedoria, né? Vão nos fazer crescer em conhecimento e em superioridade moral. Então, construir identidade com Deus, construir essa unidade com Deus, né? Conseguir afirmar eu e o Pai somos um, é uma construção. Foi para Jesus e também é para nós todos. Então, o Emmanuel diz, construir essa unidade é necessário. Para construir é necessário aprimorar os sentimentos, crescer em conhecimento e superioridade moral e iluminar a individualidade. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa, porque a Joana de Ângeles, em toda a sua série psicológica, mas não só nela, em todas as obras, ela trata dessa distinção entre personalidade e individualidade. Personalidade é quem eu estou agora, Adriana. Essa é a minha personalidade, individualidade é que eu sou. Eu sou espírito imortal. Eu sou filha de Deus como qualquer um de vocês. Somos todos filhos de Deus, espíritos imortais. Isso é o que nós somos. O que nós estamos agora é a nossa personalidade, né? O que nós somos é a nossa individualidade. Então, Emmanuel diz que é preciso iluminar nossa individualidade. Como? De que maneira? Iluminar nossa individualidade nos sacrificando para o enriquecimento da vida imortal. Como é que a gente se ilumina? Se sacrificando. O que eu preciso sacrificar? Principalmente o meu orgulho e o meu egoísmo. Porque quando eu sacrifico o egoísmo, eu sacrifico, né, a minha personalidade, o meu ego. E eu não estou falando que o ego não é necessário. Ele é necessário, sim, em muitos momentos. Mas se eu vivo apenas egocentrado, eu vivo de maneira egoística. Então eu preciso, em alguns momentos, me sacrificar. E esse sacrifício, ele pode ser feito cotidianamente, não precisa ser coisas grandiosas, mas o sacrifício, por exemplo, se você não consegue ainda ter uma discussão harmoniosa, né? Ter um momento de fala harmonioso, de uma conversa tranquila. Se todas as vezes que você vai conversar com alguém, você se irrita, você se aborrece, você grita, você ainda não tem esse autocontrole, sacrifica, então, esse momento pelo silêncio. Troca, fica em silêncio, né? Faz o sacrifício do silêncio, para que não haja uma discussão, para que não haja um descontrole, para que não haja aí, né, uma agressividade, um momento de estupidez ou de arrogância. Sacrifica, então, faz o sacrifício do silêncio. Ou faz como o Chico dizia, né? Coloca na boca a água da paz. Porque esse sacrifício da nossa individualidade também está presente naqueles momentos em que nós abrimos mãos do nosso egoísmo em benefício de uma coletividade. Então, a gente abre mão de determinados pontos de vista, de determinadas opiniões, abre mão das críticas, abre mão dos juízos de valores em benefício de uma coletividade. A isso ele chama de iluminar. Então, olha só, nós precisamos, para nos construir como seres completamente identificados com Deus, necessitamos iluminar, aliás, aprimorar os sentimentos, crescer em conhecimento e sabedoria e iluminar a nossa individualidade, que foi o que Jesus fez, né? Foi o que Jesus construiu e se identificou completamente com o Pai. Por isso que ele afirma, de maneira sem deixar nenhuma dúvida, ele diz, eu e o Pai somos um. Ele tem perfeita identidade com o Criador. E nós estamos nesse processo. E aí quando a gente olha para a doutrina espírita, né, já que eu estou falando para nós que somos especialmente da comunidade espírita, mas para todos aqueles outros que também não são, mas quando nós falamos especificamente da doutrina espírita ou de qualquer outra religião, porque religião é uma escola na qual a gente se matricula para aprender as lições de religiosidade. Mas na realidade, religiosidade é um sentimento, né, que nós construímos a partir das nossas próprias crenças. E religiosidade é muito diferente de religião. Mas a maioria de nós abraça uma religião como quem se matricula em uma escola, para aprender um pouco mais sobre Deus, sobre as leis espirituais, sobre esse sentimento de religiosidade. No caso da doutrina espírita, para que nós possamos elevar a doutrina espírita a um patamar de unidade ou de união, né, é necessário primeiro
que nós eliminemos as arestas dos nossos individualismos, eliminemos as arestas dos nossos pontos de vistas e passemos a trabalhar em prol de um espírito de coletividade, de fraternidade, de solidariedade, em que paire muito mais alto a mensagem do Cristo e os princípios da doutrina espírita. Desse modo, nós vamos construindo, né, um movimento espírita mais unido, à medida em que nós nos unirmos os nossos corações. Nós só teremos um espiritismo unido quando nós todos nos unirmos. Ou nós teremos um só rebanho e um só pastor quando nós todos nos dermos as mãos, né? E aí eu estou falando agora de um modo geral de todas as religiões. Como Jesus afirmou certa vez que também a união, também a unidade, haverá um só rebanho e um só pastor. Um rebanho, nem todas as ovelhas são iguais. Elas são distintas, né, dentro de um rebanho. Elas são distintas, mas o pastor é só um, ou seja, os princípios são os mesmos. Nós podemos até ter as nossas diferenças, que são respeitáveis, mas o pastor é o mesmo, ou seja, os princípios são os mesmos. E é assim que a gente vai construindo essa unidade, vai construindo esse sentimento de identificação com Cristo e, consequentemente, com Deus. Por isso que o Emmanuel diz que nós não teremos espiritismo unido sem que nos unamos. Porque isso é uma questão de fraternidade sentida e vivida portas adentro da organização doutrinária. Portas adentro. Nós precisamos retirar esse sentimento de união dos nossos corações, esse desejo de fraternidade, esse desejo de solidariedade e ir na direção, caminhar na direção da união. É assim que a gente vai conseguir realizar esse processo. Então, o que nós precisamos fazer para construir essa perfeita identidade com o Criador? Essa perfeita identidade. Desenvolver em nossos corações esse sentimento puro de fraternidade, de solidariedade. Desenvolver em nós um serviço de compreensão elevada. O que é uma compreensão elevada? Porque eu só vou conseguir me unir e me solidarizar com alguém se eu consigo compreender a outra pessoa, quem está do outro lado, se eu consigo fazer uma escuta empática, me colocar no lugar dela. Essa compreensão elevada, ela é uma renúncia cristã. Eu vou renunciar aos meus pontos de vista, eu vou renunciar ao meu egocentrismo, eu vou renunciar ao meu julgamento precipitado, aos meus preconceitos, vou renunciar a tudo isso e vou me colocar no lugar do outro, ouvir o outro, compreender o outro, buscar entender o outro. E mesmo que eu não concorde, eu não preciso dizer que não concordo, eu posso mostrar para ele uma outra perspectiva, né? Eu posso dizer, olha, eu compreendo a maneira como você enxerga as coisas, eu compreendo a forma como você apresenta as coisas, mas eu também tenho uma outra perspectiva. Será que você consegue enxergar por esse outro lado? Vamos tentar ver sobre essa outra perspectiva. Então você não precisa dizer que não concorda, você pode apresentar uma outra perspectiva da realidade, daquela realidade, porque a união, né, das nossas forças e dos nossos sentimentos, é dessa união que surgirá um processo de unificação dos nossos ideais, de unificação em torno do Evangelho de Jesus, de unificação em torno da própria doutrina espírita. É uma consequência, não é uma atitude, né? O processo de unificação em torno dos ideais do Cristo, dos ideais da doutrina espírita, é uma construção, é um processo, mas é um processo que vem da união das nossas forças e dos nossos sentimentos. E força aqui não é violência, mas essa capacidade de compreender, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, essa capacidade de ter empatia, essa capacidade de saber ouvir, né? Essa capacidade de buscar se tornar elemento ou instrumento dócil na mão dos espíritos, dos amigos superiores, dos amigos espirituais, realizando aí um aprimoramento do sentimento, como diz o Emmanuel, crescendo em conhecimento interior, buscando compreender quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, crescendo, né, em sentimento superior
e iluminando a nossa individualidade. É desse modo que nós vamos caminhando na direção da perfeita unidade com Deus. Quando a gente começar esse processo todo, né, todo esse processo, quando nós tivermos consciência da necessidade de realizar esse processo, nós chegaremos sem atritos mais ásperos à aquisição de nossa unidade com Deus. Esse será um lindo dia. O dia em que nos identificarmos perfeitamente com o Pai. Será um dia maravilhoso. Será um dia perfeito. E aí, quem sabe, quando chegar nesse dia, nós poderemos afirmar com a mesma convicção que engrandeceu o verbo do Cristo. Eu e o Pai somos um. Quando nós tivermos passado por todo esse processo de autoiluminação, de crescimento interior. Porque muitos de nós queremos que Deus nos pertença. Mas a gente já parou para pensar? Será que nós já paramos para cogitar se nós pertencemos a Deus? Se nós realmente entregamos a nossa vida, a nossa existência, a nossa caminhada, os nossos sentimentos a Ele? É necessário refletir sobre essas coisas. Emmanuel ele nos recomenda que na obra Vinha de Luz, que nós todos apresentemos ao Senhor diariamente, né, o nosso trabalho, o trabalho com a nossa individualidade, o trabalho que nós realizamos conosco e com o mundo. Apresentemos a Ele diariamente o nosso trabalho. E ele ainda diz mais, ele nos recomenda que peçamos a Deus que destrua em nós as nossas particularidades em desacordo com os propósitos soberanos e justos, rogando visão e entendimento. Visão. E aí eu me lembro muito do que Jesus disse. Jesus disse assim, quem tiver olhos de ver, veja. Né? Quem tiver olhos de ver, veja. Então ele recomenda visão e entendimento. E isso, gente, é tão importante, né? Para esse momento que nós estamos vivendo, o mundo está atravessando, está passando por uma travessia. Essa transição é uma travessia. É necessário que nós compreendamos uns aos outros. É necessário que a gente tenha um pouco mais de tolerância uns com os outros. É necessário que a gente saiba ouvir os outros. É necessário que a gente acolha a dor do outro. E que a gente também se acolha. E que a gente também se compreenda. E que a gente também se aceite. Né? Porque há muitos momentos que nós levamos a desunião para os nossos espaços familiares, de trabalho, para a nossa convivência social, porque nós queremos impor os nossos pontos de vistas, nos colocando muitas vezes numa situação, num patamar de superioridade. E eu concordo plenamente com uma frase que circula em muitas redes sociais e que eu nem sei de quem é a autoria, né? Que é melhor ser feliz do que ter razão. E em busca dessa soberania do ponto de vista, né? Querer ter sempre razão, isso é doentio. Se eu quero construir identidade com Deus, eu preciso começar me esforçando por unir os meus sentimentos, solidarizar os meus sentimentos com aqueles que estão mais próximos de mim, construindo uma rede de fraternidade. Só assim eu vou conseguir ir construindo pouco a pouco essa identidade, essa perfeita identidade com o Pai. Então não nos esqueçamos do que Emmanuel recomenda. Emmanuel recomenda aprimorar sentimentos todos os dias. O que eu estou melhor? O que eu posso melhorar? Né? Aprimorar sentimento. Depois ele recomenda que nós cresçamos em conhecimento interior. Olha para dentro de você, se pergunta por que eu estou meio angustiada, que preocupação excessiva é essa, por que eu estou tão ansioso, que tristeza é essa? Olha para dentro de você, em que eu posso melhorar? E ele ainda recomenda que nós iluminemos a nossa individualidade. Ora, se você começar a aprimorar sentimentos e você começar a passar pelo processo do autoconhecimento, do crescimento interior, imediatamente você vai se iluminar. E é nesse processo de aprimorar, crescer e iluminar que a gente vai se identificar perfeitamente com o Pai, se identificar perfeitamente com Deus, se identificar perfeitamente com Ele. E um dia nós poderemos dizer, né? Eu e o Pai somos um, tá bom? Eu espero que esses poucos minutos que nós passamos aqui, né? É uma live no Instagram, a gente não tem assim a pretensão de fazer uma palestra, porque nós sabemos que muitas pessoas nem conseguem ficar mais do que 40 minutos na frente de um celular, os olhinhos começam a lacrimejar, começam a arder,
né? E o tempo ideal de uma live é na média aí de 35 a 40 minutos. Então, eu queria, para encerrar essa nossa conversa, dizer que todos nós, como filhos de Deus que somos, já nascemos, fomos criados com a propensão de caminhar na identidade, de caminhar na perfeita identificação com o Pai. É por isso que nós estamos aqui nessa grande jornada, nessa jornada maravilhosa que se chama vida, que é para a gente poder ir caminhando na direção dele. Não esqueçam nunca disso, nós estamos aqui caminhando na direção de Deus. Não deixe que nada impeça essa sua caminhada, tá bom? Carmelita, meu amor, um grande abraço. Gratidão a todos vocês que estiveram aí. Vou fazer nossa prece final, tá bom? Se você quiser fechar os olhinhos, fica à vontade. Rogar a Jesus, ao Pai e a todos os espíritos amigos que estão nos amparando durante esse trabalho, nessa terça-feira de carnaval. Agradecer por esses instantes de paz e pedir a Deus que derrame luz sobre o planeta Terra. E paz em nossos corações. Que haja paz em nós sempre. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Permanece conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um grande beijo, fiquem com Deus, descansem e até uma outra oportunidade. Quem sabe presencialmente, não é? Um beijo grande e até a próxima.